Você já parou para pensar se está vivendo a fé exatamente da forma que Deus planejou? A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrita para responder justamente a essa questão. Ela nasce em um momento de confusão espiritual, quando muitos cristãos começaram a se perguntar, mesmo sem perceber, afinal, somos salvos apenas pela fé ou precisamos acrescentar algo mais para sermos aceitos por Deus? Diante desse cenário, Paulo escreve com firmeza, mas também com profundo amor pastoral, para deixar algo muito claro. A salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado à obra que ele já realizou. Os Gálatas estavam sendo influenciados por ensinamentos que colocavam exigências humanas sobre a fé, como se a obra de Cristo não fosse suficiente. Por isso, Paulo levanta sua voz para reafirmar uma verdade libertadora. O nosso relacionamento com Deus não se baseia em desempenho religioso, mas na obra consumada de Jesus. A justiça que nos reconcilia com Deus não é conquistada por esforço, mas recebida como um dom pela fé. Além disso, a carta aos Gálatas nos conduz a uma compreensão profunda da verdadeira liberdade cristã. Não uma liberdade para viver no pecado, mas a capacidade espiritual de viver guiados pelo Espírito. Em Cristo, somos libertos da condenação, da culpa e da escravidão da carne, para viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Ao longo desta mensagem, você vai descobrir que a fé verdadeira produz frutos, não para conquistar a salvação, mas como evidência de uma vida regenerada pela graça. Fique comigo até o final e descubra 7 ensinamentos poderosos da carta aos Gálatas que podem transformar profundamente a sua fé e a sua caminhada com Deus. Primeiro ensinamento: a salvação é somente pela fé, não pelas obras. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porquanto por obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Paulo deixa isso muito claro. Ninguém é aceito por Deus por causa do que faz, mas por causa do que Cristo já fez. A salvação não nasce do esforço humano, nem do cumprimento de regras religiosas. Ela nasce da fé em Jesus. A lei nunca teve o objetivo de salvar. Ela revela o pecado e mostra o quanto precisamos de um Salvador. Quando alguém tenta se apoiar em obras, acaba vivendo preso à culpa, ao medo de errar e à insegurança espiritual. Sempre parece que falta algo. Nunca há descanso. A fé em Jesus Cristo, porém, nos conduz a um relacionamento vivo e confiante com Deus. Crer é reconhecer que a justiça necessária para estar diante do Pai não nasce em nós. Ela nos é concedida pela graça. Essa verdade traz humildade, porque tira toda a glória do esforço humano e, ao mesmo tempo, produz paz, porque a aceitação já está garantida em Cristo. As boas obras não são a causa da salvação, mas o fruto de uma vida transformada. Não obedecemos para sermos salvos. Obedecemos porque já fomos alcançados pela graça. A fé liberta o coração para viver em obediência por amor e não por obrigação. Ensinamento 2. Cristo vive em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Aqui,
Paulo descreve algo profundo e transformador. Ele diz que foi crucificado com Cristo. Isso significa que a antiga maneira de viver, marcada por tentativas humanas de agradar a Deus, por méritos próprios e esforço religioso, ficou para trás. A cruz não apenas perdoa o pecado, ela encerra o governo do eu. A partir desse momento, a vida cristã passa a ter uma nova fonte. Paulo afirma: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que Cristo passa a habitar no interior do crente, orientando pensamentos, decisões e atitudes. Não é uma mudança apenas externa, mas uma transformação que acontece de dentro para fora. Isso não significa que as lutas desaparecem. Ainda vivemos na carne, enfrentamos desafios e limitações. Mas algo muda completamente, a origem da nossa força. Paulo diz que agora vive pela fé do Filho de Deus. Cada passo da vida cristã depende dessa confiança contínua em Jesus. Essa fé é sustentada pelo amor revelado na cruz. Saber que Cristo nos amou e se entregou pessoalmente por nós gera segurança, gratidão e motivação. A obediência deixa de ser movida pelo medo e passa a fluir de um relacionamento vivo, sincero e profundo com Deus. Ensinamento 3. As obras da carne revelam uma vida sem o governo do Espírito, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Depois de mostrar que somos salvos pela fé e que Cristo vive em nós, Paulo agora nos leva a refletir sobre algo muito prático. O que se manifesta quando a vida não está sob o governo do Espírito Santo. Ele chama essas atitudes de obras da carne, porque elas nascem da natureza humana corrompida, centrada no ego e distante de Deus. Não se trata apenas de comportamentos externos ou falhas ocasionais, mas de um coração que ainda não foi plenamente transformado pela graça. A carne sempre produz divisão, conflitos, impureza e destruição, tanto no relacionamento com Deus quanto nos relacionamentos com as pessoas. Por isso, Paulo faz uma advertência firme, mas é importante entender. Ele não escreve para condenar, e sim para despertar consciência espiritual. Paulo chama os crentes à autoavaliação sincera e ao arrependimento. A graça de Deus não ignora o pecado, mas também não nos deixa presos a ele. Ela oferece poder para abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Uma vida verdadeiramente regenerada pelo Espírito não se sente confortável nessas práticas, porque o novo coração passa a desejar aquilo que agrada ao Senhor. O Espírito Santo não conduz à acomodação no pecado, mas à transformação diária, produzindo mudança real e crescimento espiritual. Ensinamento 4. Somos chamados de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, 6 a 7. Aqui, Paulo revela uma das verdades mais profundas e libertadoras do Evangelho. Ele nos lembra que Deus não apenas nos perdoa, mas nos chama de filhos. A salvação não termina no cancelamento da culpa. Ela nos conduz a um relacionamento íntimo, pessoal e vivo com o Pai.
Paulo diz que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Esse clamor não é uma palavra religiosa decorada. É a expressão natural de um coração que sabe que pertence, que é amado e que é cuidado. Em Cristo, não nos aproximamos mais de Deus como servos movidos pelo medo, nem como pessoas tentando cumprir obrigações religiosas. Nos aproximamos como filhos que confiam no amor do Pai. Essa verdade transforma completamente a nossa identidade. Deixamos de viver presos à culpa, à insegurança e à tentativa constante de merecimento. Somos aceitos, amados e recebidos na família de Deus. E Paulo vai ainda mais longe. Se somos filhos, também somos herdeiros. Participamos das promessas, da graça e da esperança da vida eterna. Isso muda a forma como enfrentamos a vida. Caminhamos com segurança espiritual, com descanso no coração e com confiança diária no cuidado do Pai. Não estamos sozinhos, não caminhamos à mercê das circunstâncias. Somos sustentados por um Deus que nos chama pelo nome, nos acolhe como filhos e nos conduz com amor em cada passo da nossa jornada. Ensinamento 5. Libertos para permanecer livres. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Quando Paulo escreve esse versículo, ele está nos alertando sobre um perigo real da caminhada cristã. Depois de sermos libertos por Cristo, podemos, sem perceber, voltar a viver como se ainda fôssemos escravos. A liberdade que Jesus conquistou na cruz não é algo frágil, mas precisa ser guardada com consciência. O jugo da servidão não fala apenas de pecado, mas de uma mentalidade religiosa que tenta agradar a Deus por esforço próprio. É viver medindo a fé por regras, comparações e desempenho espiritual. Esse tipo de fé rouba a alegria, tira o descanso e faz o coração voltar ao medo. Permanecer livre é lembrar todos os dias onde está a nossa base. Não está no que fazemos para Deus, mas no que Cristo já fez por nós. Essa escolha nos livra do legalismo e também da autossuficiência, que tenta caminhar sem depender do Espírito. A verdadeira liberdade cristã não gera descuido espiritual. Ela gera amor, entrega e desejo sincero de agradar a Deus. Livre da culpa e da condenação, o coração passa a obedecer de forma natural, não por obrigação, mas por gratidão. Assim, viver na liberdade de Cristo é caminhar com leveza, confiança e segurança, sabendo que somos aceitos, sustentados e guiados por um Deus que nos ama. Ensinamento 6. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22-23. Paulo nos mostra que a evidência mais clara de uma vida guiada pelo Espírito não está em discursos, dons ou aparência espiritual, mas no fruto que essa vida produz. O fruto do Espírito é o reflexo visível de uma transformação interior que Deus realiza no coração de quem se rende a Ele. Esse fruto não nasce do esforço humano nem da tentativa de se comportar melhor. Ele surge quando permitimos que o Espírito Santo governe nossos pensamentos, sentimentos e decisões. Por isso, Paulo fala em fruto no singular. É uma obra completa, integrada, que vai sendo formada aos poucos dentro de nós. À medida que caminhamos com Deus, o amor passa a moldar nossas atitudes, a alegria fortalece o coração,
A paz nos sustenta nas adversidades e a paciência nos ensina a esperar. A mansidão e o domínio próprio revelam um coração que aprendeu a confiar e não a reagir impulsivamente. Quando Paulo afirma que contra estas coisas não há lei, ele nos lembra que quem vive assim não precisa ser controlado por regras externas. O próprio coração, transformado pelo Espírito, passa a desejar aquilo que agrada a Deus. O fruto do Espírito não significa ausência de lutas, mas maturidade espiritual em meio a elas. Ele revela uma fé viva, profunda e diária, que reflete o caráter de Cristo na prática da vida. Ensinamento 7. A lei da semeadura. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, 7-9. Paulo encerra a carta aos Gálatas nos lembrando de um princípio espiritual firme e inevitável. Tudo o que semeamos na vida produzirá uma colheita. Ele começa com uma advertência clara. Deus não pode ser enganado. Aparências religiosas, palavras bonitas ou intenções escondidas não mudam essa verdade. Aquilo que escolhemos plantar no dia a dia, nossas atitudes, decisões e prioridades, retornará no tempo certo. Quando alguém semeia na carne, vivendo guiado por desejos egoístas e afastados da vontade de Deus, a colheita é corrupção espiritual, desgaste interior e distância de Deus. Já quando escolhemos semear no Espírito, obedecendo, confiando e vivendo sob a direção de Deus, a colheita é vida. Paulo deixa claro que a graça não anula esse princípio. Pelo contrário, ela nos capacita a fazer boas escolhas. A graça nos fortalece para semear corretamente, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Por isso, ele nos encoraja a não desanimar de fazer o bem. Nem toda colheita é imediata, mas toda semente plantada em obediência será honrada por Deus. A fé madura confia no tempo do Senhor, permanece firme e continua semeando, sabendo que nada feito no reino é em vão. Deus vê cada semente, conhece cada intenção e recompensa aqueles que perseveram no caminho da fé, do amor e da fidelidade. A carta aos Gálatas não é apenas um ensinamento doutrinário. Ela é um chamado amoroso ao coração. Paulo escreve para nos lembrar que Deus nunca planejou uma fé pesada, marcada por medo, culpa ou tentativas constantes de merecimento. O Evangelho nasce da graça, cresce na graça e se manifesta pela graça. Sempre que nos afastamos dessa verdade, a caminhada se torna cansativa e a alegria da salvação começa a se perder. Gálatas nos convida a recomeçar. Recomeçar confiando não no que fazemos para Deus, mas no que Cristo já fez por nós. Recomeçar vivendo não pelo esforço da carne, mas pela direção do Espírito. Recomeçar lembrando que somos filhos amados, acolhidos, sustentados e conduzidos por um Pai fiel. Quando essa verdade se torna viva dentro de nós, a obediência deixa de ser um peso. Ela deixa de ser obrigação e passa a ser resposta de amor. Passamos a viver não para tentar agradar a Deus, mas porque já fomos alcançados pela sua graça. Essa carta também nos desperta para a responsabilidade espiritual das nossas escolhas.
Semear no Espírito é decidir todos os dias alinhar pensamentos, palavras e atitudes com a vontade de Deus. Mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente, a promessa permanece. Deus é fiel para trazer a colheita no tempo certo. Que a carta aos Gálatas nos ensine a soltar os pesos que nunca fomos chamados a carregar. Que aprendamos a nos apoiar totalmente na obra de Jesus, a caminhar no Espírito e a viver firmes na liberdade que Ele nos concedeu. Esta mensagem é um convite a uma fé viva e transformadora. Uma fé que renova o coração e glorifica a Deus em cada passo da caminhada. E eu finalizo este vídeo com as últimas palavras do apóstolo Paulo nesta carta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.